é solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Entendido? Entendido aí? Tá? Olha, você não esqueça, ó. Não esqueça, eu vou até alterar. A φ é essa. Então, quem é a π é essa função aqui. Vou fazer isso devido à substituição. Por isso é que fica, ó, g' de x elevado a alfa x mais o quê? G de x vezes alfa vezes elevado a alfa x. Não esqueça. E quem é a derivada segunda? Quem é? G2' de x. G2' de x elevado a alfa x, mais o quê? Mais 2g' de x, φ' de x, então vai ficar o quê, ó? Vai ficar mais 2α elevado a alfa x, mais g de x, φ2' de x, dá quanto? Dá alfa 2 elevado a alfa x. Agora, por isso é que chega tudo aqui, ó. Tá? Tá, ó. Tá aqui, g de x, alfa 2, ó. Aparece aqui, tá tudo aqui. Entendido? Então, essa função é a solução da equação diferencial linear. Agora, será que ela é linearmente independente com a φ? Então, veja que... Deixa eu ver se eu fiz as substituições corretas aqui. Fiz, ó. G' de x elevado a alfa x mais g de x, alfa elevado a alfa x. Aí dá justamente, ó, g' de x, g2' de x elevado a alfa x mais né, a derivada aqui, então fica 2α, g' de x elevado a alfa x mais g de x, aí a derivada dessa daqui, da alfa 2 elevado a alfa x, correto. Agora veja que quem é o Wronskiano de φ e π em x, quem é? É o determinante de quem? De φ de x, quem é φ de x? Elevado a alfa x. π de x, quem é π de x? X elevado a alfa x. Φ' de x, alfa elevado a alfa x. E a derivada disso aqui, quem é? Da elevado a alfa x, né? Mais o quê? Alfa x elevado a alfa x. Concorda comigo? Porque fica a derivada da primeira, então fica que é 1 elevado a alfa x, mais x vezes a derivada dessa, que dá isso. Agora, quanto é que dá esse determinante? Determinante dá igual elevado a alfa x vezes a elevado a 2alfa x, mais, né, mais o quê? Mais, aí o produto desse por esse fica alfa x elevado a 2alfa x, correto? Correto? Menos, ó, aí aqui fica alfa x elevado a 2alfa x. Mas quanto é que dá isso? Isso aqui dá elevado a 2alfa x, que é diferente de zero, qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o x real. Assim, φ e π são o quê? São soluções linearmente independentes. É para verificar o Wronskiano, só basta ele fazer a normal e a derivada primeira? É, porque o Wronskiano, definição do Wronskiano, primeira linha, valor da função, segunda linha, primeira linha, os valores das funções, segunda linha, os valores das derivadas.
E aí tem um resultado. Se o Wronskiano de n funções, que se for n funções, dá a matriz n por n. Se o Wronskiano é diferente de zero em um ponto apenas, elas são linearmente independentes. Aqui é diferente de zero em todos os pontos. Então, elas são linearmente independentes. Tá? Você vai para cá, você tem essas funções linearmente independentes. Então, você tem, veja o que é, você tem duas soluções linearmente independentes da equação diferencial, olha aqui. No caso aqui, o delta é zero. Quais são? Quais são elas? É a E elevado a alfa x, onde alfa é raiz da equação característica, só tem uma raiz real. E a outra, qual é? A outra, qual é? É x vezes e elevado a alfa x. Por quê? Porque eu observei o seguinte. Quando eu multiplico e elevado a alfa x por g, onde g é uma função duas vezes diferenciável, eu tenho a seguinte equivalência. A função π, que é essa função aqui, é solução da equação diferencial linear homogênea se e somente se a derivada segunda da g é nula. Então eu escolho uma função cuja derivada segunda é nula e que ela não seja constante. Tá? Para multiplicar pela φ, que é elevado a alfa x. Qual é ela? X. A derivada segunda é nula. E essa serve no sentido de que ela é linearmente independente com a φ. Por que ela é linearmente independente? Porque o Wronskiano está aqui, é diferente de zero. Entendido? Entendido? Então, por exemplo, eu chego agora e peço para você resolver a seguinte equação. Tá? Então, nós já atacamos dois casos. A equação característica tem determinante positivo, isto é, tem duas raízes reais distintas, e a equação característica tem apenas uma raiz real, que é o caso em que o discriminante é zero. Então, eu já sei como achar duas soluções linearmente independentes. E duas soluções linearmente independentes é o que a literatura chama de duas soluções fundamentais, tá? São duas soluções que geram o espaço-solução. Então, eu tenho duas soluções fundamentais no caso que o discriminante é zero e eu tenho duas soluções fundamentais no caso que o discriminante é diferente de zero. A gente pode dizer que são bases do espaço-solução? Base. Formam uma base do espaço-solução, porque o espaço-solução tem dimensão 2. Tá? Então, por exemplo... resolva a equação, resolva a equação diferencial linear homogênea, daqui a equação diferencial linear homogênea é f duas linhas de x mais 6 f' de x mais 9 f de x igual a zero. Tá? Então, bem rápido aqui. Tá? A equação característica. A equação característica, que é qual? Qual é a equação característica aqui? Qual é? O 2 mais 6u mais 9, tá? Da equação diferencial linear homogênea. Vamos ver, quem é o delta aqui, ó? Quem é o delta? Zero. Porque fica 6 ao quadrado, né? 4 vezes 9, 36. Então, só tem uma raiz real. Tem uma única raiz real. Quem é essa raiz? Quem é? Menos 3.
Então você já sabe, você tem, nesse caso, você tem, usando a teoria, você tem duas soluções fundamentais da equação característica, da equação diferencial. Quais são as duas soluções da equação diferencial? E elevado a menos 3x e a outra, x vezes e elevado a menos 3x. Daí, a sua, tá? A solução geral, da equação diferencial linear homogênea é dada a solução geral φg da equação diferencial linear homogênea é dada por φg de x. Quais são as duas soluções fundamentais? Quais são? Uma é elevada a menos 3x e a outra, quem é? X vezes e elevado a menos 3x. As combinações lineares dessas duas formam a solução geral. Qualquer que seja x real, onde A e B são números reais. Então aqui estão todas as soluções da equação. Tá? Entendido? Então veja o artifício. Veja o artifício para encontrar uma outra solução linearmente independente com uma solução que você tem. Você multiplica essa solução que você tem por G e vai atrás de uma condição suficiente sobre G para que isso aqui seja solução. Tá? Qual é? Bem, deriva, então você tem a psi dessa forma é a solução da equação diferencial linear homogênea, se somente se, a sua derivada segunda é nula. Então eu podia pegar uma constante, como a G, mas uma constante não vai servir, porque quando eu multiplico, já disse isso, quando eu multiplico a φ por uma constante, eu tenho uma outra solução, se a constante for diferente de 1, mas não é linearmente independente com a que eu tenho. Eu preciso de uma que seja linearmente independente com o que eu tenho. Então eu multiplico por x, por exemplo. Derivada segunda de x é zero. E aí eu tenho uma solução linearmente independente. Com duas soluções linearmente independentes, então está aqui. Solução geral. Tá? Entendido aí? Entendido? Tá? Porque as duas soluções são soluções linearmente independentes. Eu resolvi aqui o caso particular, mas deixa eu ver só para colocar a forma geral, né? Resolvi aqui o caso particular, pronto. Mas só para você ver, são soluções linearmente independentes, então para completar, portanto, a solução geral da equação diferencial linear homogênea, quer dizer, dessa equação aqui, no caso em que o delta é zero, é dada por quê? Solução geral por φg de x igual a A elevado a alfa x mais B x elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Para ficar completo, tá? Onde A e B são números reais. Pronto, aqui é a solução geral. Agora vamos ao terceiro caso. Qual é o terceiro caso? E aí a equação característica não tem raízes reais. Tá?
não tem raízes reais. Então vamos lá. Vamos analisar o caso. Então, se delta, então o caso agora é o quê, hein? Se delta é negativo. Então vamos lá. Olha, se delta, quem é o delta? P2 menos 4Q. Esse é o delta. Se o delta é negativo, então a equação característica ela possui duas raízes complexas. Tá certo? Então, tá? A equação característica, que é a equação U2 mais PU mais Q igual a 0, possui duas raízes complexas. Alfa mais I beta, tá? E alfa menos I beta, onde você já sabe quem é o alfa mais I beta. Ó. O alfa mais I beta, não. Alfa mais I beta é igual a, você já sabe, isso aqui é o alfa mais beta menos B, então é menos B, mais o quê? Vai ficar a raiz de delta, né? Raiz de delta, que é o quê? P2 menos 4Q sobre quem? Sobre 2A, que é sobre 2. Não é isso? Não é isso? Só que isso aqui é negativo. Só que o P2 menos 4Q é negativo, tá aqui? Negativo. Então eu escrevo isso da seguinte forma, como lá no ensino médio, né? Lá no ensino médio. Isso aqui fica o quê? Fica menos P mais I, que é o número complexo I, vezes a raiz de quem? A raiz de... Aí, em vez de ser P2 menos 4Q, vira 4Q menos P2 sobre 2. Não é? Ou seja, é menos P sobre 2, menos P sobre 2, menos P sobre 2, mais o quê? Raiz quadrada, né? Raiz quadrada, mais I vezes o quê? Vezes esse número 4Q menos P2 sobre 2. Ou seja, quem é o alfa? Ó? Quem é o alfa? Quem é o alfa? Alfa é o quê? Menos P sobre 2. E quem é o beta? Diga quem é o beta. 4Q, raiz quadrada de 4Q, menos o quê? P ao quadrado sobre 2. Tá? O que dá... Seguinte, quem é beta 2, hein? Quem é beta 2? Quem é o beta 2? Beta 2 é quem? É 4Q menos P2 sobre 4, não é?
que vai ser igual, ó, que vai ser igual, se você analisar aqui, vai ser igual a quê? Vai ser igual a Q menos P2 sobre 4. Mas olha aqui, quem é P? Quem é P? É menos 2 alfa. Então, quem é P2? 4 alfa 2. E quanto é que dá 4 alfa 2 sobre 4? Dá quanto? Alfa 2. Guarde isso aqui. Entendido? Não é, ó, tá? O que dá beta 2 igual a 4Q menos P2 sobre 4, aí fica 4Q sobre 4, que dá Q menos P2 sobre 4. Só que o P é menos 2 alfa. Então, P2 é 4 alfa 2. E 4 alfa 2 sobre 4 dá isso aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Veja aqui a função E elevado a alfa x, não é, porque as raízes são raízes complexas, mesmo. O beta, esse beta, ele não é zero, tá? Esse beta não é zero. Então, o alfa não é raiz real. Desculpa, esse argumento, estou exagerando, tá? O alfa é um número real. Então, alfa não é raiz da equação característica. Se o alfa não é raiz característica, a função E elevada a alfa x não é solução da equação diferencial linear homogênea. Por quê? Porque essa função aqui é solução desta equação se e somente se o alfa é raiz real da equação característica. Mas a equação característica aqui não tem raízes reais. Então, se você pegar E elevado a alfa x, não é solução da equação característica, da equação diferencial. E elevado a alfa x não é solução da equação diferencial linear homogênea. Tá certo? Quer dizer, nesse caso aqui, ó, E elevado a alfa x, por quê? Porque o alfa não é raiz dessa equação. Essa equação não tem raízes reais. Mas eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar E elevado a alfa x por uma função 2 vezes diferenciável e vou ver que condições essa função deve satisfazer para que esse produto seja solução da equação diferencial. Tá? Então é o seguinte. Deu tempo. Deu tempo? Então